Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer a palavrinha para vocês, que está no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Porventura, diz o Senhor, não me temereis a mim, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brame, que estronde, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: tememos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã, à tarde ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades deviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós. Então, Deus aqui, através de Jeremias, estava falando em relação a Jerusalém, ao povo de Israel, que andavam desobedientes, adorando outros deuses, rebeldes. E Deus deixa claro aqui no versículo 22, que diz: Porventura, diz o Senhor, não me temereis a mim, ó Jerusalém, ó Israel. Não temerões diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não ultrapassará. Ainda que se levante as ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não Então, ainda haja o que houver, Deus tem o controle de tudo. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes esquecemos disso. Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão. Então, não importa o que se levantar contra Deus, não prevalecerá. Não prevalecerá. É uma questão de tempo para cair. E aquele povo não estava caindo a ficha. Não estava caindo a ficha. Como ele diz aqui. E não dizem no teu coração: tememos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva temporã e a tardia a seu tempo, e nos conserva. Que mesmo a ira de Deus se levantando, eles estavam esquecendo. Em nenhum momento eles olhavam para ele e voltavam atrás. Não adianta se levantar contra Deus. Não adianta se levantar contra um homem de Deus, uma pessoa escolhida por Deus. Vai cair, não adianta. Quando Davi foi derrubar o Golias, o gigante Golias todo se achando, olhou para a pequenez de Davi, para quem era Davi, só que ele não estava entendendo que a peleja não era contra Davi, era com quem estava com Davi, o Senhor dos Exércitos. Então, aquele que se levanta contra o povo de Deus, contra Deus, é uma questão de tempo para cair.
Deus, se você for observar como fala aqui na palavra dele, o mar, por mais enfurecido que esteja, mais rangido que esteja, que as ondas se levantem. Quem já observou o mar? As ondas podem se levantar, mas é até aqui. Não adianta, porque Deus deu uma ordem de ser até aqui. E quando Deus está falado, está falado. E assim é nas nossas vidas. Por mais que a gente queira ir mais um pouco, a gente pode ter o dinheiro do mundo todo, a gente pode ter a riqueza do mundo todo, enfim, só vai até onde Deus quer, não adianta. Brigar com Deus é perca de tempo. E aqueles homens, Jerusalém, Israel, Deus tinha dado a terra prometida para eles, tirou eles do Egito. E quando Deus fez tudo isso para eles, eles se esqueceram, se rebelaram contra Deus, acreditaram, se levantaram outros deuses e se rebelaram. Eles, por um momento, eles esqueceram de Deus. E a gente não pode deixar, a gente tem que temer ao nosso Pai, ao nosso Deus. Porque quem achar que vai longe, vai chegar longe em algum lugar, não vai. A gente só vai em frente com a permissão de Deus. Se o próprio mar, a própria natureza tem que obedecer a Deus, imagine nós. Imagine nós. Então não adianta se levantar contra o povo de Deus, contra Deus. É perca de tempo. E que a gente venha buscar realmente temer a Deus, obedecer a Deus, para que a gente venha realmente ter uma vida abençoada. Abençoada. Para que a gente não venha tropeçar lá na frente. Para que a gente não venha tropeçar lá na frente. Acredite numa coisa. Deus está no controle de tudo. E a gente é um sopro nessa vida. A gente é um sopro. É como uma vela acesa que qualquer hora, qualquer momento pode se apagar, assim que Deus queira. E a gente não pode nos deixar levar pelas coisas do mundo. A gente não pode. Tudo está em Deus. Tudo que a gente precisa está em Deus. Não está nas coisas. Seu dinheiro não pode comprar o amor. Seu dinheiro não pode comprar a cura. Seu dinheiro não pode comprar a vida. Seu dinheiro não pode comprar o brilho que só ele dá. Seu dinheiro não pode comprar saúde, não pode comprar felicidade. O mais importante na nossa vida, o mais essencial, o dinheiro não pode comprar e a gente não pode conquistar sozinho, se Deus não estiver conosco, se Deus não permitir. Deus tem que ser o primeiro e o último nas nossas vidas. Está à frente de nossas guerras, de nossa luta. Como tem aquela palavra que diz assim: buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado. Aí a gente primeiro busca as coisas, escolhe as coisas,
para depois buscar Deus. Ao contrário, colocar a carroça na frente dos bois. Se Deus não estiver no barco, o barco afunda. Se Deus não estiver no barco, o barco afunda. Entendeu? Então, fique com essa palavrinha de hoje, em nome do Senhor Jesus. E vamos buscar ser obedientes a Deus, temente a Deus, respeitar e amar nosso Deus, para que a gente venha ter uma boa vida aqui. Lutas a gente vai ter. Todos nós teremos lutas. Mas a diferença dele estar à frente dessas lutas é que a gente vence. Ele não vai nos livrar da cova, da fornalha, das tempestades, da doença, enfim, das dores. Mas ele vai nos ajudar a vencer tudo isso. E no final ainda ter o direito de viver a vida eterna. Viver em um mundo que ele está preparando. Aí uma cidade maravilhosa para a gente. Então essa é a diferença de ter Deus. É que com ele vencemos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Jonas, quando foi levado pelo grande peixe lá para as profundezas por desobediência, um homem de Deus, mas foi desobediente e pagou o preço por isso, como todos nós. E quando ele foi levado lá para as profundezas do mar, Deus ouviu o clamor dele. Deus ouviu e deu uma oportunidade para Jonas. Aquele peixe poderia ter cuspido Jonas novamente dentro do mar ou em qualquer outro lugar e que ele poderia morrer, né? Mas Deus é tão maravilhoso e tão perfeito que ele pensa em tudo. Ele pensa em tudo e ele trabalha na hora certa, no momento certo, na ocasião certa. O peixe foi justamente cuspir Jonas em terra firme. Quando Deus percebeu que ali ele estava seguro. E Deus ouviu o clamor dele. Então, Deus não livrou Jonas das profundezas, de ser jogado no mar, não. Nem impediu de Daniel ir para a cova dos leões. Não impediu de Nabucodonosor passar 10 anos, mais ou menos, sem nenhum entendimento. Enfim, Cedraque, Mesaque e Abednego da fornalha. E todos ele permitiu, mas todos ele deu livramento, ele cuidou, ele deu uma nova chance, ele perdoou. E assim, ele não vai nos livrar das dores, não, mas vai cuidar da gente nesses momentos, tá certo? Então, que a gente venha buscar estar bem com Deus. Eu acho que esse é o primeiro relacionamento que a gente deve cuidar, que a gente deve prestar atenção, que a gente deve lutar diariamente, porque se a gente estiver bem com Deus, a gente vai estar bem em qualquer outro lugar, com qualquer pessoa, por mais difícil que seja o lugar, e a gente vai estar bem e o que vem é sobre nós. Mas se a gente não estiver bem com Deus, a gente pode estar
com muito dinheiro, dirigindo um carro maravilhoso, com pessoas maravilhosas, um castelo, piscina, tudo. Mas a gente vai estar vazio e infeliz. Sabe, estar no meio da multidão e se sentindo sozinho, triste, na solidão. Essa é a diferença de estar com Deus e estar bem com Deus. Porque quando a gente está bem com Deus, qualquer lugar tá bom. Mas quando a gente não tá bem com o nosso noivo, com Deus, com o nosso Pai, a gente pode estar num lugar extraordinariamente gigantesco, riquíssimo, mas a gente vai ter ali um certo vazio, vai faltar algo, entendeu? Então, antes da gente conquistar qualquer coisa e se importar de conquistar qualquer coisa, a gente tem que estar bem com Deus. Porque quando a gente está bem com Deus, a gente pode estar até sozinho, liso, doente, mas aqui dentro existe uma luz e uma felicidade que nos preenche, que nos enche de esperança, de fé, de amor, de vida, mesmo quando tudo está ao contrário. Então, estar com o reino de Deus dentro de nós, com a verdade dele dentro de nós, na nossa vida, pode tudo ir ao contrário, mas a gente tá bem, tá feliz, tá plena, tá certo? Então vamos buscar aí a Deus de verdade, de fato. Se você tá perdida, assim, tá igual a H, andando errante no deserto, sem saber se vai para a direita, para a esquerda, para frente, e só vê deserto, aquele deserto árido que não tem nada, não tem ninguém, e a gente acha que vai acabar. Se você tá com um H, chama por ele e ele virá. Deixa tudo. Se você tá se sentindo perdido, achando que tipo assim, meu pai, que besteira que eu fiz. Será que ainda tem chance? Será que tem saída? Será que tem como eu ajeitar isso? Será que tem como eu sair disso? Joga tudo pro ar com essa decisão de fazer as pazes com Deus, de estar bem com Ele, porque aquilo que está desestruturado, perdido, tudo vai se achar e Deus vai dar aí um novo começo e você endireitará a tua vida, Ele endireitará as tuas veredas. Não tenha medo de recomeçar. Tenha medo desse recomeço você não estar com Deus. Porque se esse recomeço você estiver com Deus, é vitória garantida. A vitória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então nunca é tarde para ser feliz e recomeçar com Deus. Mas se você não estiver com Deus, você não vai conseguir sair de canto nenhum e nem recomeçar. Coloque isso na sua cabeça. De hoje em diante, eu vou viver uma nova história. E essa nova história, a primeira pessoa que vai estar, que eu vou chamar, é Deus. É Deus. Que você venha ter um novo relacionamento com Deus e Ele endireitará tudo. Ele endireitará tuas veredas e a vitória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque agora ele vai estar. A outra caiu é porque ele não estava. Agora ele vai estar e vai ser diferente em nome do Senhor Jesus. A maior chance
das nossas vidas é Deus nela. É Deus nela, tá certo? Aí pode aparecer o que for, mas a gente vai vencer e a vitória é garantida, tá certo? Então, essa palavrinha de hoje, espero que venha lhe ajudar. Eu acredito que sim, não por mim, mas porque quando a gente fala de Deus, quando a gente busca Deus, é notório que as coisas vão mudar, tá certo? Busque ler a palavra dele, busque conversar com ele, que o seu foco de hoje em diante seja um relacionamento com Deus. Se agora, até agora deu tudo errado, é porque esse relacionamento não acontecia. É porque estava colocando primeiro as coisas e depois ele. Mas que esse seja seu foco de você começar uma relação verdadeiramente com Deus, investir nessa relação e quando você menos perceber, as coisas acontecerão naturalmente e você será muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que tanto eu quanto você, quantas vezes a gente investiu em coisas e em pessoas que depois a gente quebrou a cara, perdeu, mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. O casamento vai dar certo porque ele já estava. O trabalho vai dar certo porque ele já estava. A sua família vai ser construída porque ele já estava. Então, tipo assim, buscar o reino de Deus e tudo será acrescentado naturalmente. Porque antes de qualquer coisa ele já estava. E ele vai te ajudar a você conquistar tudo isso no devido tempo, na hora certa, com muito pé no chão, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau.